Pessoal, nessa questão, ela fala a respeito de materiais termoelétricos e de uma constante, uma grandeza F, que é uma característica do material. Essa grandeza F ela é adimensional, ela não tem unidade, e a relação para que a gente possa encontrar o valor dessa grandeza F é dada pela seguinte expressão. F é igual a uma constante chamada de um coeficiente chamado de coeficiente de Seebeck, que é dado pela letra S elevado ao quadrado, dividido por ρ, que é a resistividade elétrica, multiplicado por K, que é, no caso aqui, a condutividade térmica. Isso multiplicado também pela temperatura, ok? Os valores de K, S e T foram dados. Só que a pergunta é a seguinte: qual seria o valor dessa grandeza F? A gente tem todas as grandezas, mas a gente não tem, até então, o valor de ρ, que seria a resistividade elétrica. Para que a gente encontre esse valor de ρ, a gente precisa olhar no gráfico. Então, veja bem, o valor de ρ, ele depende da temperatura, veja bem no gráfico, porque o gráfico relaciona resistividade, o ρ, com temperatura em K. A temperatura é uma temperatura de 300 Kelvin, então eu preciso vir no gráfico e ver, quando a temperatura é de 300 Kelvin, quanto é o valor da resistividade ρ. Ao olhar no gráfico, a gente encontra o seguinte: para 300 Kelvin, a resistividade ρ vale 1,5 vezes 10 elevado a menos 5. Então, pessoal, para a temperatura de 300 Kelvin, de acordo com o gráfico, o valor da resistividade seria de 1,5 vezes 10 a menos 5. Agora é hora da gente substituir esses valores naquela equação. Então, F é igual a S, 300, só que tome cuidado, é 300 milivolt por Kelvin. Então, é 300 vezes 10 elevado a menos 6. Tem aquele mili ali. Tudo isso elevado ao quadrado, dividido por ρ, que a gente descobriu ao olhar para o gráfico, que é 1,5 vezes 10 a menos 5, vezes a constante K, que vale 2. Tudo isso vezes a temperatura, que é 300. Ok. Então, seguindo adiante, seria 3 vezes 10 elevado a menos 4, tudo isso ao quadrado, dividido por 3 vezes 10 a menos 5, vezes 300. Logo, finalizando aqui, nós teríamos 9 vezes 10 elevado a menos 8, dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 5. Isso tudo vezes 300. Ok. Fazendo todos esses cálculos, a gente vai chegar à seguinte conclusão. F é igual a 3... simplifica o 9 pelo 3 dá 3. 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 5 vai dar 10 a menos 3 vezes 300, que seria 3 vezes 10 elevado ao quadrado. Fazendo toda essa conta, o resultado final 0,9. Portanto, letra C.